Hoje nós vamos falar sobre contratos. 7 cuidados essenciais que você precisa ter na hora de assinar um contrato. O contrato é um documento que está presente no nosso dia a dia. Diariamente nós vamos alugar uma casa, contratar um funcionário ou até mesmo prestar um serviço e precisamos fazer um contrato com outra pessoa. Então, o que é o contrato? Nada mais é do que o acordo de vontades entre duas pessoas. Porém, esse documento, ele faz lei entre as partes. Por isso, é muito importante que ele seja muito bem analisado e redigido antes da realização do serviço. Isso porque se ele tiver cláusulas que podem prejudicar as pessoas no futuro, ela pode ser revista, essas cláusulas podem ser revistas pelo judiciário, só que custa caro e não é fácil. Por isso, eu acredito que se nós fizermos uma advocacia consultiva preventiva, é muito melhor. Se nós fizermos um trabalho de prevenção de danos, é muito melhor do que você fazer um contrato de qualquer forma e depois ter que correr atrás do prejuízo. Então vamos lá, quais são os 7 cuidados essenciais que nós precisamos ter na hora de assinar um contrato? Primeiro de tudo, você precisa ler esse contrato. Isso mesmo. Muitas vezes você vai assinar um contrato e você não lê. Você precisa ler todo o conteúdo do contrato. E ali no meio das cláusulas, se tiverem termos, se tiver alguma palavra que você não entende, o aconselhável é você procurar um advogado para te ajudar a analisar aquele contrato. Ele vai te ajudar a tirar todas as dúvidas do que você está contratando ali com a outra pessoa. Número 2, confira se os dados da outra parte e os seus dados estão corretos. RG, CPF, endereço, estado civil, profissão. É muito importante que esses dados estejam corretos, porque caso lá na frente você precise aditar esse contrato, ou seja, mudar alguma coisa, ou até mesmo ingressar com ação judicial, você vai precisar desses dados corretos. Número 3, verifique as obrigações do contrato. O que quer dizer isso? As obrigações, o objeto do contrato é a cereja do bolo. É o porquê daquele contrato existir. É um contrato de prestação de serviço? Por exemplo, você é um fotógrafo ou você quer contratar um fotógrafo, você é uma maquiadora de noivas ou até mesmo você é uma imobiliária que aluga imóveis ou vende, né, um contrato de compra e venda. Esse objeto, ele tem que ser muito específico. Se você está falando de imóveis, o imóvel tem que estar minimamente descrito, especificadamente. Ele tem que estar eh, especificado de forma detalhada, certo? Então, assim, se você está comprando, vendendo um imóvel, tem que ter a metragem, tem que ter o endereço, tem que ter todos os dados do imóvel. Se você vai prestar um serviço, precisa estar descritos os serviços que você vai fazer de forma detalhada, nem mais nem menos, certo? Porque esse é o combinado, é isso que você precisa fazer. Porque eu já vi casos em que esse serviço não estava devidamente descrito, e aí quem contratou fica pedindo a mais do que não estava ali, porque estava um termo muito vago, e quem presta o serviço também não fica contente, porque ele não sabe direito até onde vai a obrigação dele, certo? Quarto passo, verifique o prazo. Prazo é muito importante, certo? Se vocês combinaram um prazo para a realização daquele serviço, esse prazo deve ser cumprido. Número 5, vamos falar das penalidades de um contrato. A multa, todos os contratos, quer dizer, a maioria deles tem uma multa em caso de descumprimento, em caso de você não querer cumprir aquele contrato ali naquele prazo, querer desistir. Então, tem uma multa. É muito importante você verificar o valor dessa multa, porque às vezes tem contratos que têm multas abusivas. Então, verifique a multa desse contrato, a porcentagem, a forma de cobrança dessa multa também. Número 6, condições de pagamento.
Verifique as condições de pagamento nesse contrato. Vai ser à vista? Vai ser via Pix? Em dinheiro? Em moeda corrente, que nós falamos no direito? Será parcelado? É muito importante você verificar as condições de pagamento desse contrato, ok? E número 7, guarde uma via assinada com você, porque no futuro, se você precisar de fazer alguma prova, você já tem esse documento em mãos. E é isso, pessoal. Teria muito mais para falar sobre contratos, mas basicamente é isso. E no meu canal aqui vai ter vídeos toda semana para você entender melhor os seus direitos. Você merece saber.